Investidores, mais uma análise do Bitcoin nessa semana e hoje quero compartilhar 10 motivos pelo qual eu acredito que a gente tem grande chance de segurar nessa faixa dos 60 mil dólares e explodir. Eu fiz um vídeo bem parecido lá no canal da Belo Trade quando a gente estava por volta dos 25 mil dólares, 10 motivos para a gente segurar nos 25 mil dólares. De fato, a gente segurou. Lá tínhamos um baita de gatilho. O gatilho que temos aqui não é tão grande quanto tínhamos lá atrás, mas eu vejo confluências demais para acreditar que a gente vai formar um fundo aqui e voltar a subir. Hoje vou listar todas elas. Se você já nos acompanha aqui no canal, talvez já conheça aí algum dos motivos pelo qual eu acredito que a gente vai segurar nessa faixa. Porém, lembrando que estamos falando de probabilidade e é importante que você faça o seu gerenciamento de risco. Perfeito? E dentre todos os motivos, a gente vai falar também do S&P, que está incluso nos motivos, e o DXY, perfeito? Então, vamos lá. Começando aqui, primeiramente, comentando sobre esse padrãozinho que vem sendo formado aqui em cima do grande suporte dos 60 mil dólares. Dá para se dizer que é basicamente o reteste da all-time high anterior, correto? Lá na casa dos 25, tínhamos o baita de um suporte. Agora, novamente, temos um baita de um suporte. E a gente apresentou aqui um padrão corretivo flat regular, onde a gente perde os fundos e volta recuperando em V, né? Lembra um pouco esse movimento corretivo que a gente teve aqui atrás. A diferença é que esse aqui a gente é um padrão de a gente rompe topo no movimento de onda B e vem em onda C perder fundos, né? Nesse movimento a gente não chega a romper os topos, mas aí a gente faz essa armadilha nos fundos. É claro que a gente apresenta topos cada vez mais baixos e uma confirmação que haverá grande chance do fundo ter sido formado, uma vez que a gente pivotear aqui acima dos 65 e que antes apresentarmos fechamentos aqui acima dessa região, já que a gente vai passar de topos mais baixos para topos mais altos, uma vez que a gente fizer esse fechamento aqui, né? A gente também vai ter formado aí um fundinho mais alto, que é o que neste momento o ativo vem tentando formar nessa faixa aqui de suporte que a gente havia comentado na nossa última análise. Então, o primeiro motivo é esse aí, o grande suporte junto com esse padrão corretivo e muito provavelmente já finalizou. E daí, então, tem grande probabilidade de a gente voltar a subir. O segundo motivo tem muito a ver com esse padrão corretivo, tá? Se de fato estamos nesse padrão corretivo A, B, C, a gente pode pegar o movimento aqui possível onda A e fazer a expansão desse movimento para tentarmos pegar uma confluência e tentar identificar o fundo dessa possível pernada aqui ser corretiva. E a gente observa que a gente travou numa das faixas mais prováveis para o ativo segurar no movimento em onda C, que foi aqui entre 100% e 1.236, em especial 1.236, quando a gente formou o fundo e voltamos a subir. O segundo motivo pelo qual eu acredito que tem grande chance de a gente ter formado o fundo, na verdade o terceiro, é os volumes, tá? Eu até já comentei isso com vocês, os volumes negociados aqui embaixo chamam muita atenção. A gente não tem tanta negociação, tantos volumes grandes aqui acima, ao contrário do que foi aqui atrás. E mesmo aqui atrás, tendo tantos volumes e poucos volumes abaixo, a gente teve uma certa facilidade para voltar em V. Então, eu considero esse movimento aqui para baixo mais bonito do que, inclusive, esse que rolou aqui atrás, tá? Porque, fortalecendo a ideia, a gente deixou muito volume abaixo e nem tantos volumes aqui acima. Então, tá bem positivo. Acredito que a gente pode, sem dúvidas, passar até com facilidade se a gente romper aqui esse topinho de 65 mil dólares. Mas claro, tudo vai depender do comportamento do mercado ali naquela região. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atualizando o Bitcoin sempre que possível. Então, gosto mais dos volumes de fundo, gosto dos volumes que a gente subiu aqui. Eu trouxe esse gráfico aqui da Binance, que eu não tinha observado o quão grande ficou aqui o volume no fundo da Binance Futures. Na Bybit ficou também, mas não tão grande quanto ficou em destaque lá na Binance Futures. Daí, ainda falando sobre os volumes, a gente observa que o ativo volta a subir com grandes volumes. Regra geral, numa tendência de baixa, a gente tende a cair com altos volumes e subir com baixos volumes. Cair com altos volumes e subir com baixos volumes. A gente sobe com volumes altos dessa vez, tá? Quando a gente cai, beleza, teve um certo voluminho aqui, que a gente inclusive falou na nossa última análise, que ele era um dos motivos um pouco pessimista no curto prazo para a gente fazer uma correção.
A gente nunca quer ver um volume grande na correção. Porém, desde que a gente perdeu aqui esse fundinho dos 62.600, a gente vem caindo aí com volumes baixos, diferente das vezes que a gente perdeu suportes aqui anteriores, onde a gente apresentou grandes volumes, apontando que a maior probabilidade era que, nesse caso aqui, né, que a gente viesse perder o fundo. Não é o caso aqui, por enquanto. Inclusive, já fiquem aí atentos se eventualmente o Bitcoin tentar alguma coisa aqui abaixo no volume. Se tiver algum grande volume, é bom que ele fique posicionado no fundo, perfeito? Deixando bastante sombra de preferência. Então, esse aí é o terceiro motivo, né? O volume, que me faz acreditar que a gente tem grande chance de ter formado o fundo aqui para voltarmos a subir. O quinto motivo é o sentimento, tá? O sentimento tá bem interessante por aqui. A gente observa, primeiramente, uma alta com o Open Interest, Long Short Ratio caindo, perfeito. E na retração, queda no Open Interest, característica de movimento corretivo. O que está me chamando a atenção demais aqui é o CVD. Tá? O CVD é o acumulado de compras e vendas a mercado. Se a gente está vendo um CVD mergulhando, perdendo fundos, a maioria de vocês já sabe, significa que as pessoas estão vendendo a mercado, mas se as pessoas estão vendendo bastante a mercado, o preço deveria estar perdendo fundo também. Se ele não está perdendo, é porque a gente pode estar diante de instituições com ordens a limite, absorvendo essas ordens de venda a mercado, acumulando, né, para jogar o preço para o outro lado, entre outras palavras, acumulando. Eu gosto de ver que, inclusive, no curto prazo agora, a gente consegue ver até divergências aqui ocorrendo no CVD, bem legal que está pegando por aqui. Novamente, com essas altinhas que a gente tem no dia de hoje, a gente observa fundos mais altos e no CVD fundos mais baixos, bem possível, não duvidem a gente até ir daí. Um ponto negativo, tá? Antes da gente continuar aí com os próximos motivos, estamos no quinto motivo agora falando do sentimento. Um ponto negativo é que nesse momento o book se encontra vendedor. Deixa eu ver se eu consigo ativar o book aqui. Agora, o book se encontra vendedor. Geralmente quando a gente vê uma tendênciazinha de baixa e o book pinta vendedor, a gente está próximo de um topinho, tá? Mas a não ser salvo em um momento de reversão, e daí, ou quando a gente tem tendência de alta, que não pesa tanto esse book. Talvez seja agora. Vamos ver, estamos aqui na torcida. Então já foi aí o quinto motivo, que é o sentimento. O sexto motivo é o order book. O book, na nossa última análise, a gente observou quando o preço do Bitcoin estava aqui por cima, que estávamos com diversas ordens acima do preço, correto? Aqui por volta dos 65 mil dólares. Agora o jogo virou. Agora a gente vê inclusive ordens maiores na parte inferior, ali abaixo dos 60 mil dólares, atuando como suporte. Esse grande range de ordem, a gente viu algo parecido aqui nesse fundo, quando o Bitcoin formou o fundo lá nos 56 mil dólares. Então, bem legal a gente ver as instituições jogando bastante ordens aqui no book da Binance Futures. No momento, algumas ordens acima, a gente já observou no TRDR que o book está um pouco pesado na parte superior. Essas ordens vão se encontrar aqui nos 62.700, não são tantas. E outra bem fina camada, 64.200, tá? Sinceramente, não boto fé muita nessas ordens. Essas ordens abaixo são bem mais interessantes, até porque conflui com sentimento, volume e tudo que a gente vai falar ainda adiante, né? Então, falamos do book, agora vamos falar do S&P. Eu sempre gosto de trabalhar com confluências. E o S&P, se você já nos acompanha nas nossas últimas análises, o S&P fez esse movimento aqui e a gente ficou extremamente bullish no S&P. Um dos motivos principais foi que apresentamos ali na casa dos 5 mil pontos um grande volume aqui, uma anomalia no volume, né? Da última vez que a gente viu algo do tipo, foi aqui atrás, outro ponto que a gente ficou extremamente bullish no S&P. Né? Não neste canal, lá no canal da Belo-Trade, no canal da Investidor Moderno, quando a gente fazia live lá na época. Nesse período de março, em 23, a gente não tinha aqui conteúdo ainda neste canal. Mas basicamente a gente consegue observar altos volumes aqui e nos fez ficar bastante bullish, porque o volume aconteceu justamente em cima de um suporte. Grandes volumes na resistência tendem a ser distribuição, grandes volumes no suporte tende a ser a acumulação. É claro, é interessante analisar todo um contexto por trás. A gente observou aqui nessa faixa do suporte dos 5 mil pontos um grande volume, ficou bem interessante.
acreditávamos que a gente ia segurar nessa região, a gente segurou e estamos subindo. No momento, estamos na resistência, tá? Isso seria um motivo que pesaria um pouco contra, porém, me parece que a gente vai romper, tá? Eu chamo muita atenção para essa resistência dos 5.200, não é qualquer resistência. Se a gente analisa o volume negociado durante essa panela de baixa, fica fácil observar que é a região que mais teve negociação, ou seja, pessoas presas acima, resistência aí nessa região. Além de ser o nível de 0,786 de Fibonacci, do topo ao fundo, se a gente analisa aqui, considerando o possível movimento corretivo, se isso aqui for onda A, se isso aqui for onda B, se isso aqui for onda C, a onda C tende a ser 100%, um dos alvos para a onda C é 100% e um 236 da onda A. Então a gente está aqui nessa faixa aqui de 100%, tá? Se ultrapassar, muito provavelmente eu acho que a gente vai romper topo, tá? Já havia comentado isso para vocês, para mim o S&P vai buscar a all-time high e quem sabe aí sair cantando pneu. Porém, estamos na resistência no momento, a gente pode rejeitar, tá? Um melhor momento para ficar bullish no S&P não é aqui, foi aqui embaixo. Né? Nos nossos vídeos a gente vinha falando sobre isso aqui. Agora não é o momento de ficar tão bullish, porém eu acredito que a gente vai romper isso aqui, tá? Mas eu não alongaria de forma alguma, não comprei nessa região, já passou há mais anos do S&P, mas acredito que vai romper. E tem muito a ver também com o que a gente vê aqui no DXY, que é nosso oitavo motivo pelo qual eu acredito que o Bitcoin fez fundo. Vocês sabem que o DXY tem correlação inversa com os ativos de risco. Quando o DXY está subindo, na maioria das vezes temos os ativos de risco caindo. Quando o DXY está caindo, na maioria das vezes temos os ativos de risco subindo, né? O DXY mostra a força do dólar frente às principais moedas. Eu não sou tão fã aqui de ficar traçando Elliott para o DXY, porém isso aqui me parece uma correçãozinha complexa e se eu estiver correto, tem grande chance que esse movimento corretivo ABC chegamos bem próximo do 100% dessa possível onda A, região de 1/3 acima do range, faixa de resistência. Tivemos um falso rompimento aqui em cima, que é característica de distribuição e eventualmente a gente fez aí um pivôzinho de baixa, chegou na faixa que eu estava de olho, comentando com o pessoal dentro do escritório da Belo Trade, para a gente rejeitar, e rejeitamos com um engolfo bonito para baixo. Me parece que de fato a gente vai continuar aqui caindo, isso aqui é bastante positivo para os mercados. Se a gente observar inclusive o momento em que o DXY começou a subir aqui nessa última pernada, ó, o fundo foi formado no dia 8 de março. O que é que estava acontecendo com o Bitcoin no dia 8 de março? 8 de março foi aqui, ó, 15, porque o TradingView tá bugado. Aqui, pegou. 8 de março, né? O Bitcoin estava formando o topo, né? Próximo ao topinho. Então, se a gente há sinais no DXY que ele está formando topo para voltar a cair, isso é bem bullish pro Bitcoin. O nono motivo pelo qual eu acredito que a gente vai terminar segurando e explodir, sair cantando pneu, é as altcoins. Eu sempre falo, toco bastante nesse ponto, o mercado dá dicas. Da mesma forma que a gente analisa aqui uma possível acumulação, uma possível distribuição no Bitcoin, também eu particularmente passo quase todas as criptomoedas que a gente vai ter nos futuros das principais corretoras, ali Binance e Bybit, as maiores. E eu consigo observar que a maioria das altcoins, e o que a gente vem observando nas últimas semanas, é que a maioria das altcoins já deu pra gente aí um sinal de fundo. Desde quando a gente tava aqui, tá? Desde quando a gente tava aqui, que eu já acumulei altcoins. Todas as que acumulei não perderam fundo, enquanto o Bitcoin veio perdendo fundo, para vocês de fato verem que elas estão sim formando um gatilho de fundo aí nas altcoins, tá? O Bitcoin perdeu fundo e as altcoins não. Então a gente tem essa confluência aí também de uma possível acumulação na região de suporte nas altcoins em prazos maiores, o que é bem positivo. Por último, e eu encontrei só 9 motivos, o 10º, o halving passou, e eventualmente após o halving, historicamente falando, temos aí alta para o Bitcoin e para o mercado como um todo. Então esses aí são os 10 motivos pelo qual eu acredito que o Bitcoin tem grande chance de segurar nesse suporte de $60.000, quem sabe mais uma pernada aqui para baixo, abaixo dos 60 para tentar aquelas ordens. Se vier, vamos ficar bastante atento nos volumes, aquilo que eu já falei para vocês, e não quero ver o Bitcoin vir perder essa faixa de 56. Se a gente vier para esses níveis, tem grande chance de a gente fazer retrações maiores, beleza? É claro que não vai ser fácil, eu quero deixar aqui as faixas de resistências que estou atento para o Bitcoin de forma rápida. A primeira, esse nível aqui ao redor dos 63.500, entenda toda essa faixa ao redor,
Por que esse nível? É o nível que mais teve negociação durante essa pernada de baixa e também é a faixa ali de 0,5 até 0,76 de FIBO, tá? Então essa região aqui é uma faixa importante. Se ultrapassarmos e batermos aqui a casa dos 64.400, já podemos falar aí do próximo nível de resistência, que é os 67 mil dólares. Que nível é esse? Faixa de stop loss antes e a faixa que mais teve negociação durante o range como um todo, né? Tá bugando aqui um pouco o TradingView, mas enfim, já tá marcado as regiões. Fica atento a esses níveis se a gente continuar subindo por volta de 67 mil dólares, em especial a faixa de captação de liquidez acima desse topinho. E o próximo nível, lá um terço acima do range, lá por volta de 71 mil dólares, que é o ponto de controle desse movimento aqui de baixo, que não quer carregar agora, mas a informação foi passada, beleza? Então, traders e investidores, esses são os 10 motivos pelo qual eu acredito que o Bitcoin tem grande chance de segurar no suporte e explodir da forma que está escrito aí na thumb do vídeo. Deixa aí nos comentários algum motivo a mais pelo qual você está bullish no Bitcoin e também algum motivo, se você estiver bearish, pelo qual você está bearish. Talvez seja eu que esteja enviesado aqui, beleza? E claro, estamos falando de probabilidades. O ativo pode simplesmente derreter aí que nem sorvete e vir perder esse suporte, beleza? Então faça seu gerenciamento de risco. Por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.